Encontro Casual. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unijuí FM. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero pedir para você fazer a inscrição em nosso canal, compartilhar esse vídeo para fortalecer as histórias que são contadas aqui. Dito isso, ela ficou 13 anos na reitoria da Unijuí, está encerrando um ciclo agora como reitora da instituição e presidente da FIDENE. Eu converso a partir de agora com a professora Kátia Neren. Seja bem-vinda, prof. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. 13 longos anos, não, Douglas? Já começamos nesses 13 anos. É verdade, né? Mas antes dos 13 tem muita coisa também para falar, né? Eu queria voltar no tempo, como geralmente a gente faz aqui, e perguntar da Kátia menina. Já tinha essa vocação de professora? Já brincava dessas coisas de escrever no quadro? Enfim, tinha isso já? Eu acho que não, Douglas. Eu na realidade, decidi por essa profissão sendo essa, né, fazendo efetivamente, né? Meus estágios foram muito marcantes, né? Mas acho que então, fazendo a volta, assim, eu sou de Juí, sou natural de Juí, né? Minha família é daqui, meu pai, minha mãe, meus outros 3 irmãos também nasceram aqui, né? Acabei fazendo todo o meu ensino fundamental na Escola das Irmãs, né? No Sagrado Coração de Jesus, aí, uma experiência muito interessante. Eu era muito ligada à parte esportiva, né? Eu competia, né, Douglas, com grande orgulho. Depois fui fazer o ensino médio no Ruizão, né? E aí entrei para a universidade, fiz a minha formação, então, aqui na Unijuí, em licenciatura em Química e licenciatura em Matemática, né? Nesse meu percurso, eu não queria necessariamente ser professora. Eu fui para Química para ir para o laboratório, né? Pesquisar. Eu gostava muito, eu me lembro das aulas do professor Silvio Lutz, né? E que era muito, para mim, assim, era uma coisa muito importante, muito instigante, né? Me lembro que ele dava aquelas soluções, nós tínhamos que descobrir o que eram as soluções, né? E para mim aquilo me movia. Mas a entrada nos estágios, porque era licenciatura em Química, né, e depois fui fazer licenciatura em Matemática, foi um divisor de águas de fato. Assim, para mim foi muito importante ter essa experiência. E aí, evidentemente, comecei a interagir mais com os próprios professores, né? Então, fui fazendo este movimento e comecei efetivamente a ser docente, fazendo a formação, então, em Química, fiz uma especialização em Química e prestei um concurso para o município aqui em Ijuí, né? Minha mãe era delegada de educação, né? E aí, naquele tempo, a gente tinha licenciatura curta e licenciatura plena. E minha mãe, que conhecia um pouco esse processo, muito, digamos assim, esse processo, disse assim, não, faça, mas faça para matemática, porque falta muito professor. Naquele período, nós tínhamos 6 horas de matemática no ensino fundamental, de 1º ao 9º ano, né? 8º ano, que era antigamente, né? Já faltava lá. Já faltava naquela época, né, Douglas? E aí fiz e comecei a, de fato, ser professora, né? Comecei no município, depois fui para o estado. Pouco tempo, mas tempo bastante significativo. Então, fui professora nesses 2 contextos, depois fiz um concurso para a EFA, fui professora da EFA, e aí, quando eu decidi ser professora, eu voltei para a universidade para fazer matemática, né? Porque eu me identifiquei muito mais com a parte de matemática do que com a parte de ciências, de química, efetivamente, né? E aí, este percurso me levou, sim, a fazer mestrado e doutorado em educação na Federal de Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, né? E começar a interagir com os professores da universidade, da Unijuí, fazendo parte de um projeto que se chamava Projeto Melhoria do Ensino de Ciências e Matemática. Para mim, isso foi um divisor de águas no sentido assim, não, é isso que eu quero pensar currículo, eu quero pensar formação, né? O professor Otávio, a professora Lenir, a professora Tânia, o professor Pedro, então, assim, a professora Sônia, né? Foram muito referentes.
referências, né? E essa relação que a Unijuí sempre teve com as escolas de educação básica, com os professores de educação básica, né? Isso não era só nas ciências, né? Tinha em letra, tinha em ciências humanas, história, geografia. Então, assim, nós tínhamos uma relação muito próximas, tanto com o grupo de professores aqui de Juí, como de toda a região. Isso foi uma história muito grande, houve produções de materiais, produção de livros didáticos que até hoje são utilizados efetivamente, né? São referências, né? O prof chegou a pensar em não voltar, já fazendo o mestrado lá fora de Juí, assim, ir para um outro lugar? Ou já estava aqui ainda as raízes e falando alto? Eu acho que eu estava tendo raízes aqui e eu acabei, no fundo, ficando 1 ano e meio somente fora de Juí, no mestrado, né? Mas tendo sempre uma relação, porque daí, como eu comecei a dar aula para cá, aqui, né? E nós tínhamos o curso de férias ainda muito forte, eu acabava voltando nas férias e dando aula, né? E aí o meu contrato, então, de professora horista passa a ser, fiz o concurso para professora efetiva e aí acabei me envolvendo com tudo, né? E depois no mestrado, no doutorado, eu acabei fazendo muito bate e volta, que a gente diz, né? No sentido de ir na segunda-feira e voltar na sexta, para Ijuí, né? Porque daí já tinha uma filha, né? Então as relações familiares começam a te organizar e reorganizar, né? Um período corrido da sua vida, Um período muito corrido, mas foi assim de muita intensidade, efetivamente, né? Porque fazer Ijuí e Florianópolis assim não é uma coisa fácil, mas aprendi a andar de ônibus sem ter problema. Quando a gente chega naquele ônibus, né? Eu era uma pessoa assim que eu chegava no ônibus, eu passava mal, né? E então, assim, meu Deus do céu, eu tinha que tomar remédio, né? Mas daí depois tu começa a fazer toda semana isso, né? E tu começa a perceber assim, tu não pode perder esse tempo, né? Nós saímos daqui, eu e o professor Milton, né? Alt, de física, ele também fazia isso, mas depois o Milton acabou morando efetivamente em Florianópolis, né? Que também é uma coisa maravilhosa, me ensinou muito, né? Por mais que eu fazia isso muito rapidamente, mas aquela cidade é divina, sempre mora no meu coração. Mora no meu coração, né? Por isso será que não pensou em já ir para o outro lado da ponte lá? É verdade, o outro lado da ponte sempre foi muito cativante, assim, né? Mas aí eu também passei por um processo, assim, eu saía daqui, quando deu ônibus, né? Saía daqui às 6 da tarde e chegava lá 6h30, quando tudo dava certo, 6h30, 7 horas, e direto para a sala de aula. Né? Nossa, não tinha, eu levava minha mochila, né? Minhas roupinhas assim, né, para a sala de aula. Então isso foi muito intenso, mas ao mesmo tempo assim, fiz um grupo muito bom, porque era os primeiros anos, né? Então quando eu fiz o mestrado, eles começaram o doutorado, né? No meu 2º ano de mestrado, eles começaram o doutorado. Aí eu fiquei pensando assim, bem, será que eu faço na mesma instituição, né? Até porque a minha orientadora, a professora Regina, ela estava quase em processo de aposentadoria. Aí foi o primeiro não que eu recebi na vida. O que eu fiz? Eu fui para a URGS tentar fazer doutorado na URGS, né? E levei meu primeiro não dizendo assim, não, mas a gente entende que você tem um potencial, porém você precisa ter experiência. Aquilo me frustrou imensamente, porque seria muito mais cômodo para mim, né? E eu queria fazer uma troca de linha, de orientação, assim, né? E aí, nesse meio tempo, me lembro como se fosse hoje, recebi uma ligação da minha professora. Kátia, você não vai vir, você precisa continuar no teu doutorado. Professora Regina, mas eu não pensei em voltar, né? Imagina, eu estou com uma filha agora, né? Como é que eu vou fazer isso? Tu vai fazer, tu consegue fazer. E eu quero te orientar, porque você vai ser minha primeira e minha última, né?
como é que eu ia dizer não para minha orientadora, né? Foi quase uma intimação, assim, né? Eu disse, professora Regina, mas que responsabilidade, né? Que responsabilidade. E acabei indo e não me arrependo, né? E contando essa história, Quantos anos assim, prof? Foi? Isso foi. Entre mestrado e doutorado? Entre mestrado e doutorado, eu fiquei um ano, eu fui 2 anos e meio, eu fiz no tempo, né? Porque eu fechei e consegui fechar no tempo e 4 anos no doutorado. Então, assim, eu fui muito organizada no sentido de fazer. De cumprir os prazos, até porque eu queria voltar e eu queria trabalhar, eu queria fazer formação de professores que me encantava, e eu queria, claro, evidentemente, entrar no mestrado e doutorado aqui, né, claro. que estava também crescendo, isso também foi um movimento, né? Mas eu queria só fazer um destaque, assim, que nesse processo, né, então, minha orientadora, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi a professora Regina, né? Mas esse ano eu tive privilégio de ter uma disciplina no nosso mestrado aqui, que foi uma disciplina em rede. Eles fazem disciplina que se chama disciplina transversal, né? Que me possibilitou fazer com outro professor que estava, o professor Méricles, né? Que continua trabalhando com a teoria que eu trabalho, que é a teoria dos registros de representação, e o professor que continua vivo, né? O professor Raimundo Val, que é a nossa referência teórica, né? Que veio na minha banca de mestrado e que me ajudou muito no próprio doutorado, e nós oferecemos uma disciplina conjunto, né? Então, era a Unisvi, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Estadual de Maringá e a Universidade Federal de Sergipe, né? Então, foram 4 instituições onde a centralidade da discussão foi a teoria dos registros de representação. E isso foi muito importante para mim, né? Porque o próprio professor Méricles também agora se aposentou. Então, eram 3 professores que começaram a fazer o programa em educação mais ligado à educação matemática, né? E agora, fechando o ciclo do professor Méricles, fazendo essa e podendo participar dessa disciplina. Então, acho que foi uma caminhada muito importante. Terminei o doutorado e já comecei, então, no primeiro ano aí, voltei para cá e fiz o processo de credenciamento, digamos assim, no programa em Educação nas Ciências, né? E tive o privilégio também, Douglas, de participar da última disciplina do professor Mário Osório Marques. Então foi assim um presente que, né, dava um frio na barriga. Eu imagino. Um frio na barriga, assim, né? Mas foi um aprendizado, um cuidado, porque ele tinha um cuidado com as pessoas. Pois é, né? Fala um pouco dessa experiência, porque eu acho que muitas pessoas, a gente fica com o Mário Osório, é um nome tão marcante que como era conviver com ele, era um aprendizado mesmo, assim? Nossa, era uma pessoa... A cada fala... Eu peguei o finalzinho dele no programa, né? Então, ele tinha uma disciplina, ele já estava meio doentinho, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade dele, o cuidado, né? O processo que ele diz assim, vocês precisam começar a escrever. Uma página em branco é uma página em branco. Se você não começar, a página em branco continua. Mas, quem sabe, você começa lendo isso, né? Então, o cuidado que ele tinha, o movimento dele, do respeito, do cuidado e, ao mesmo tempo, sempre uma sugestão de leitura, né? Sempre, em todas as aulas ele tinha isso. Mas, ouvindo você falar, você podia ler isso, né? E eu me lembro de 2 livros que ele me deu, assim, né? Olha, já que você é da matemática, eu entendo que você precisa ler isso aqui, né? Que era Alice no País das Maravilhas. Eu disse, professor Mário, eu me lembro que eu comprei esse livro para minha filha, mas os pais precisam ler. Ele dizia ele disse assim, os pais precisam ler, né? E aí foi um movimento assim muito amoroso, ao mesmo tempo de responsabilidade, porque aquela turma também
entendeu aquele momento de despedida do professor Mário, né? Ao mesmo tempo, eu me lembro o quanto eles queriam que o professor Mário falasse sobre o trabalho deles, né? Então, assim, foi um seminário, foi uma aprendizagem, foi uma celebração. E o Mário ele era muito duro, mas ao mesmo tempo extremamente carinhoso no sentido de orientar, no sentido de deixar você à vontade, mas sempre dizendo, leia isso, encaminhe isso, mas escreva. A escrita, né? A escrita para ele era a transformação das pessoas. Não é à toa que a gente colocou o nome desse prédio, né? Que não foi nós, né? Mas assim, de reconhecimento. E né? ele conseguiu imprimir isso é uma digital da Unisvi, isso. Ao mesmo tempo, essa cobrança, mas ao mesmo tempo também desse humanismo, né? Do carinho, né? De acolhimento. E como ele fazia muito isso, né? Então, imagina uma pessoa como ele, um desbravador, um visionário, né? E, ao mesmo tempo, o respeito, assim, eu me lembro, assim, com maior admiração, né? O respeito que ele tinha por tudo que a gente estava tendo de ideias, né? O cuidado que ele tinha, ao mesmo tempo, na devolutiva da tua escrita, mas sempre dizendo assim, você pode mais. Você consegue, né? Então, isso é indescritível ter aquele momento, né? E foi a última disciplina que ele fez, de fato, no programa. Mas entendo que ele deixou uma grande marca, né? A própria organização do programa, né? Em Educação nas Ciências, ele é ciências na origem desta palavra, né? A gente sempre precisa explicar isso, né, para os candidatos. Não é ciências naturais, é as ciências, né? Então, nós temos gente do jornalismo, da advocacia, médicos, psicólogos e também licenciados nas diferentes áreas, né? Então, essa marca é imprimida a partir das ideias do professor Mário Osório. E isso permanece. Tanto que a gente precisou mostrar isso para a própria CAPES, o que se entendia, né? Então, isso também tem uma história por trás e um movimento, né? E aí se dá o próprio respeito dessa instituição em entender ciclos, né? Eu me constituo nesses ciclos, né? Uma pessoa que não queria ser professora, se faz nesse movimento, né? E eu pulei uma parte, né? Que eu comecei aqui na Unisvi, na realidade, sendo funcionária, né? Eu fui secretária. Foi também, né? Claro, porque está lá. Isso, está lá, né? E eu devo isso ao professor Theo Muriarty, né? Porque eu me lembro, assim, do concurso que foi feito e a responsabilidade, né? No concurso, né? E o quanto eu me orgulhei por fazer um concurso e, no meu tempo, tinha datilografia. Tinha que ter um curso. A maioria não entendia o que é isso, né? Hoje não entende mais o que é isso, né? Mas era, na realidade, a destreza de você conseguir organizar. Hoje, né, tu não faz mais isso, né? Então, tinha uma prova teórica, de conhecimento sobre a universidade, sobre a FIDENE, né? Me lembro o que é a FIDENE, né? Então, que a gente descrevia isso. E comecei, então, sendo secretária, né, do antigo DEFIMEC, né? Departamento, lá no quinto andar, né? E isso também foi uma aprendizado, porque eu estava fazendo ainda o curso de licenciatura e comecei a me envolver aí a partir das extensões, e aí eu acho que surgiu, de fato, esse movimento junto com os estágios que tinha das licenciaturas, né? Então, eu tive a experiência de ser funcionária técnica administrativa, e aí meu mundo que virou ser professora, enfim, dessa instituição. E aí, chegamos à Unisvi já. Chegamos à Unisvi, né? Então, passando pela EFA também, né? Então, fui técnica administrativa, fui professora na EFA, vice-diretora da EFA, e aí, sim, professora a tempo integral, e aí professora das licenciaturas, né? Professora do programa que sou até hoje. Muito bem. Prof, chegou a hora da gente anunciar as duas primeiras do programa, para depois seguir contando essa história, que é muito bonita e marcante, e aí a gente vai entrar nesse ciclo aí de 13 anos à frente, ou
na reitoria da Unijuí, né? Isso, então, como você me passou uma cola, assim, desse primeiro bloco, né, Douglas, tenho que dizer que eu escolhi duas músicas, assim, que mostram um pouco esse movimento, né, essa passagem, essa história das pessoas, né? Então, como nossos pais, da Elis Regina, nossa, porque eu acho que a gente fica lutando, a gente fica se debatendo, né, tentando muitas vezes dizer ou não, ou matar os pais, e ao mesmo tempo sendo muito a referência dos nossos pais, né? E escolhi uma segunda música, que é Não Olhe Para Trás, do Capital Inicial. Por que eu escolhi essa música do Capital Inicial? Porque eu tive um momento muito legal com a minha filha, com a minha família, com a minha irmã, com o Tiago, assistindo o show do Capital Inicial em novembro, agora em Porto Alegre, né? E que foi um movimento que eu disse assim, bem, agora eu preciso ir fazendo transformações, fechando ciclos e abrindo outros, né? Não olhando para trás. E não olhando para trás, mas tendo essa referência do passado que nos permite aí fazer muitas coisas no presente e também traçar um futuro. É a nossa convidada aqui nesse encontro casual especial, recebendo a reitora da Unijuí, presidente da FDN, professora Kátia Nering. A gente vai ouvir as duas primeiras músicas, fazer um break aqui com a Sabor da Praça, com a gentileza de nos fornecendo as delícias da Sabor da Praça. Depois voltamos com mais encontro casual. Muito bem, nós vamos seguindo o encontro casual, hoje recebendo a reitora da Unijuí, professora Kátia Nering, aqui, falando agora, prof, do ingresso com um novo desafio dentro da instituição. Claro, já estava lá, já depois de toda aquela luta, chegou, eu fiquei cansado das viagens, enfim, mas assumi um desafio de estar na reitoria da universidade, né? Como é que foi essa decisão de participar da primeira chapa lá, já há 13 anos atrás, e ingressar e ter esse movimento dentro da instituição? Bem, eu acho que esse contexto, essa história precisa ser contada até pelo movimento que eu fiz dentro da instituição, né? Eu nunca imaginava ser gestora, né? E aí a gente vai ocupando espaços e trabalhando coletivamente. Eu sempre fui muito do coletivo, muitos projetos, eu sempre agregava pessoas ou era agregada por pessoas, né? Então isso começou com coordenação de curso, a coordenação do curso de licenciatura em matemática, depois para a chefia de departamento, quando nós tínhamos departamentos, né, e a própria mudança dos departamentos. Lembrar que a nossa instituição sai de 12 departamentos para 6 departamentos, para institutos, para centros, né? Então tem uma história e uma trajetória considerando cada tempo, né? E hoje 100 departamentos, né? Então, coordenação de curso, chefias de departamento, aí entra conselho universitário. Essa experiência é uma experiência muito rica, né? Porque é um principal conselho, efetivamente, da instituição, né? Ali a gente discute as políticas, ali a gente discute do calendário acadêmico aos processos, efetivamente. As decisões passam por ali. As decisões passam, né? E as pessoas precisam se implicar, né? Eu aprendi, assim, tive o privilégio de aprender que você vai para o conselho universitário e você não vai representando um coletivo. Você é o coletivo dessa instituição. Então, você não pode tomar decisões a partir, no meu lugar, do curso de licenciatura em matemática ou do programa em educação nas ciências. Não. Você precisa entender o contexto e pensar na instituição. E essa aprendizagem precisa acontecer. As pessoas precisam compreender os processos, né? E eu sempre fui uma pessoa assim, que se tinha um conselho universitário, eu lia a ata, eu lia o processo, porque eu queria saber o que eu ia fazer lá dentro, né? Eu sempre fui muito assim. E isso me levou, eu entendo, a receber um convite, então, do professor Martinho, para assumir a pasta da vice-reitoria de graduação, né? Ali, Douglas, eu fiquei assim, nossa, mas é muita responsabilidade, né? É um outro patamar, né? E eu, assim, eu realmente,
eu achava que eu conhecia a instituição quando eu entrei para a vice-reitoria de graduação. Mas eu tive o privilégio de conhecer, de fato, a instituição. E eu muda digo... toda a perspectiva, muda, né, de visão, completamente a perspectiva, né? Muda completamente as perspectivas, assim, ó. Porque uma coisa é você sair de uma área e você conhecer as outras áreas. Você interagir com as pessoas. Você entender o problema das pessoas, né? Conseguir produzir junto com as pessoas outras soluções, possibilidade de soluções, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu não tinha solução, né? Acho que o professor Martinho sempre foi muito assim, ele sempre me dizia, tu não vai para uma reunião que tu não saiba como sair da reunião. Sim, mas então eu não vou para a reunião. Não, você precisa ter uma alternativa. Tá, aí eu fui me construindo, né? Porque eu tinha que saber o que fazer. E aí eu fui uma pessoa que eu tentei aprender sobre, né? Eu fui estudar as engenharias, então eu fui ler diretrizes, eu fui entender os projetos pedagógicos. Eu me lembro assim que a minha primeira férias, né? Então sempre a eleição da reitoria, a posse da reitoria é em dezembro, né? E eu me lembro que aquele dezembro para janeiro eu li todos os projetos pedagógicos de curso, né? Coitada da Silvia, ela teve que me aturar. Eu disse, Silvia, eu preciso dos projetos pedagógicos. Tá, mas tu quer quais? Os válidos, os extintos? Não, eu quero os atuais. O resto a gente vai arrumando. Depois tu me explica o que significa isso, né? Então, claro, até porque eu já vinha da Câmara de Graduação, já conhecia um pouquinho isso, né? Pois é, o quanto essa caminhada, antes de continuar, a caminhada que você fez dentro da instituição facilitou também entender, mesmo que de um outro lugar agora, a própria instituição? Eu acho assim que facilitou porque eu fui uma pessoa privilegiada, né? Então, eu fui coordenadora de curso, tinha a ver com vice-reitoria de graduação. Eu fui membro do conselho e aí fui para a Câmara de Graduação. Então, eu já conhecia um pouquinho o que era aquela pasta. Mas isso me ajudou. E eu transitava, né? Com pessoas, com projetos. Eu era ligada ao projeto de extensão, tinha pesquisa, conhecia o programa, né? Mas eu acho assim, Douglas, e entendo, né? Olhando um pouco para trás, né? Que estar naquele lugar, estar naquela cadeira, exige que você conheça e permita que as pessoas falem o problema delas. Sabe? Porque se tu não souber o problema das pessoas, tu não vai... A tua perspectiva é uma perspectiva, né? Lembrar que essa universidade, ela tem cursos de licenciatura, ela tem comunicação, ela tem direito, ela tem engenharia, ela tem saúde. Então, assim, ó, ela tem agrárias, né? Eu me lembro assim, meu Deus, mas como é que eles fazem estágios? A agronomia, né? Tinha muito isso. Como é que eles fazem estágios no primeiro semestre? Entender a lógica, né? Que era conhecer uma propriedade rural. Sim, mas esse conhecer para eles dava todo o argumento para eles irem lá naquela disciplina de grãos, melhoramento de grãos. Então, como é que se faz isso, né? O que significa fazer esse movimento? Entender que prática nas agrárias era uma coisa, nas licenciaturas era outra, na saúde era completamente outra, né? Então, isso foi, assim, para mim, muito importante, além de toda a relação com os coordenadores de curso, né? E eu me lembro no nosso primeiro volta às aulas, né? Todo um movimento assim, porque foi professor Martinho como reitor, né? Eu, então, vice-reitora de graduação, o professor Laerde na administração e a professora Evelise na pós-graduação, pesquisa e extensão. Nós recebíamos uma instituição com os seus problemas financeiros de sustentabilidade. Havia um grande desafio de sustentabilidade. E isso que, claro, que já estava, entre aspas, controlado, até porque o professor Martinho vinha da administração, né? Tinham feito todo um processo aí de reengenharia financeira, mas nós quatro nos pactuado que a gente ia fazer o quê? Continuar fazendo, né, porque precisava fazer essa questão da sustentabilidade financeira, mas que nós íamos fazer um processo
de excelência acadêmica, que inclusive não tinha sido muito permitido nas duas últimas gestões, em função de todos esses problemas financeiros, né? Bem, se era isso, né, tinha um peso muito grande sobre a vice-reitoria de graduação, que é 90%, 96% dessa instituição, e a própria vice-reitoria de pós-graduação, pesquisa e extensão, porque estávamos nos processos aí dos mestrados indo para doutorado. Então, a professora Evelise também tinha que dar uma resposta aí em termos de pesquisa, né? Principalmente de pesquisa, porque começava as cobranças para mantermos o caráter de universidade, termos X mestrados e X doutorado, né? Competindo aí com grandes instituições, né? Então, quando se avalia uma instituição, se avalia uma instituição. Bem, aí o que eu fiz de movimento? No nosso primeiro volta às aulas, nosso evento né, assim, de reencontrar as pessoas, o professor Martinho, né, e nós 4 em termos de gestão, disse assim, tá, mas quais são os postulados, então, gerais que a gente precisa? Martinho, nós precisamos entrar para dentro da sala de aula, nós precisamos conversar com os professores, eles sendo professores. Kátia, não vem com essa discussão pedagógica. Eu disse, não, professor Martinho, a gente vai ter que fazer essa discussão pedagógica. Por quê? Porque as pessoas não são formadas para ser professor, ser docente da educação superior, né? Você é administrador, você é advogado, você é médico veterinário. Mas aí você recebe um convite para ser docente na educação superior. Quem é que forma esses sujeitos? Esse sujeito tem que ser formado pela instituição, né? Nós temos um título de mestre, de doutor, mas esse mestrado e esse doutorado é para produzir conhecimento, né? Tu produz conhecimento, mas quem é que te ajuda? Quem é que te forma para você dizer assim, tá, mas eu entro para a sala de aula e eu faço o quê? Como eu vou transmitir esse conhecimento em sala de aula? Isso, né? Como é que alguém aprende, né? Então, eu fui fazendo esse movimento com os coordenadores de curso, porque daí o tom dessa conversa, desse primeiro volta às aulas, é dizer assim, gente, quem será professor de qualquer curso precisa minimamente conhecer o que é o projeto do curso. Então, a quem compete, quem tem essa obrigação? Coordenador de curso. Então, o coordenador de curso precisava ser um sujeito gestor efetivamente do curso. Quando falamos em gestor, a gente precisa aprender. Então, foi todo um processo de formação, de programas efetivamente de formação para o professor, formação do gestor, formação para o iniciante, né, que nós começamos a ter um movimento maior de gente entrando na instituição e gente saindo da instituição. Então, quem é que acolhe esse professor e diz assim, olha, ser um professor na Unijuí é assim. Eu quero isso de você, né? Então, como é que isso foi feito e foi desencadeado? Eu entendo assim que a minha marca na vice-reitoria de graduação foi muito isso. Colocar, de fato, os coordenadores de curso como protagonista deste movimento. Eu precisava ter eles como meus parceiros. Então, para ter como parceiro, nós precisávamos fazer alguns pactos. E o pacto se dava pela excelência dos cursos. Aí nós começamos a fazer formação para a INAD. Aí nós começamos a colocar ciclos de revisão dos projetos pedagógicos. Aí nós começamos a colocar vários programas efetivamente de formação, que, claro, houve modificações, né? Isso é um movimento constante, né? Mas, então, fazendo este processo, se somos uma universidade, precisamos ter a excelência. Qual é a excelência? É da graduação à pós-graduação. Então, foi começando a se fazer este movimento
para se discutir, para se implantar aquilo que a gente está colhendo frutos hoje, né? Então, isso se deu na graduação, isso se deu na pós-graduação, isso se constituiu as políticas e diretrizes da extensão a partir da professora Evelise e se fez um grande movimento de reorganização de estrutura e também um marco que eu entendo que foi desencadeado aí pelo professor Martinho, de relação ou repactuação com a comunidade, né? O professor Martinho sempre foi um grande líder neste processo e ele fez um movimento externo muito grande, politicamente de relacionamento, que eu entendo a gente estava distante. Nós sempre fomos uma instituição reconhecida como uma instituição comunitária, que tem uma relação com a sua comunidade. Mas a gente, em função de crise, em função de diferentes processos aqui dentro... Perdeu um certo protagonismo, né? Perdeu. E aí eu acho que readquiriu por uma necessidade, por um reposicionamento da instituição. Nós precisávamos fazer essa marca, né? O Martinho sempre teve uma relação muito forte de gestão, então ele queria ter entregas, ele fez muito esse processo de programas de capacitação, seja para os técnicos administrativos que estavam gestando, sejam então com os coordenadores de programa, de curso, enfim, né? E a gente fez esse movimento, né? Como equipe, que preparou para os próximos. Eu acho que aí foi esse movimento. E aí eu conheci e tive o privilégio de conhecer espaços, a boniteza que a gente faz em diferentes movimentos pela graduação, né? Que é uma outra história ser reitora. Eu acho que é uma mudança, né? É uma mudança. Talvez eu não tivesse a dimensão que é mudar de uma sala. Porque eu achei que eu conhecia, né? Eu achei assim que eu conhecia, que, nossa, a gente estava diariamente, né? Cotidianamente. A gente, se tem uma coisa que é uma marca de reitoria, a gente sempre fez reuniões semanais, de alinhamento, de discutir processos, de discutir onde todo mundo precisava se ajudar, né? Então, para mim, não, eu conhecia, eu sabia o que era aquele lugar ali, né? Mas é uma mudança de chave muito grande, né? Mas a gente tem uma equipe também por trás que dá o suporte. Que dá um suporte maravilhoso. Agora, desse momento, dessa gestão como vice-reitora de graduação, né? Qual é o momento mais desafiador, prof? Porque foi o encerramento também de um ciclo do próprio professor Martinho, né? Que vinha também de 12 anos ali dentro da reitoria, e você chegava como vice-reitora de graduação. Dessa gestão, qual foi o momento mais desafiador? O momento assim mais desafiador, não tem como eu dizer outro, assim, foi o próprio processo da medicina, né? O processo da medicina, assim, que eu acompanhei desde o início, estando na vice-reitoria de graduação, né? E digo isso, assim, pelos dois movimentos, né? O movimento de nós entrarmos nesse processo, que exigiu assim um pacto muito grande entre nós quatro da reitoria. O professor Martinho orquestrou muito bem isso, né? O professor Laerde ficou com o refinamento da questão do projeto em termos de sustentabilidade, porque isso poderia ser um grande suicídio para nós, claro, né? Enorme, né? É um projeto enorme que exigiu um endividamento de 9 milhões naquele momento, né? A professora Evelise ficou aí com a coordenação do projeto pela área da saúde, e eu fiquei, de fato, com a coordenação deste processo interno. E o professor Martinho fez todo o movimento político. Que era fundamental. Fundamental. E se hoje a gente tem o curso de medicina, se deve a esse movimento. Porque lembrando que a gente teve um não, né? Aquele momento, prof, naquela sala que eu estava, fale um pouco desse momento, porque foi um dos momentos que eu participo mais assustador, assim, porque havia toda uma expectativa, né, pelo sim, enfim,
E houve um momento de silêncio ali quando veio o não, né? E a gente tinha um evento, lembra, Dom? Exatamente, um evento com a senadora Ana Amélia Lemos, que foi uma pessoa assim, que nos ajudou foi uma das que articulou bastante, muito, né? Tem vários outros assim, né? Mas aquele momento, Douglas, eu me lembro até hoje, assim, né? Que estávamos lá, dando enter no computador. Havia uma incredulidade, né? Acho que era essa. E aquilo começou a se arrastar, era meio-dia e 15, e não saiu o resultado, né? E a gente não precisou fazer um pacto ali, né? Porque os 4 ficaram, né? Estávamos nós 4 ali. Todos estávamos ali. Estava a Cris também, né? Todos ali esperando, porque a gente tinha uma certeza, né? E veio aquele não. Lembra daquele minuto de silêncio? Eu lembro. E ninguém conseguia falar. Simplesmente isso. Ninguém conseguia falar, né? A gente não conseguia falar. Martinho sai daquela sala, eu saio daquela sala, Evelise sai, Laerde vai embora, Evelise vai embora, e eu me lembro assim que o Martinho ficou na sala dele e eu fiquei na minha sala. Mas nós não podíamos, nós tínhamos que dar uma resposta, nós tínhamos que juntar os cacos. Tinha um evento, havia toda a imprensa ali. E aí fui para a sala do Martinho e disse assim: nós precisamos nos levantar. E ele disse assim: e nós vamos. E nós vamos. Porque essa foi uma derrota. Mas nós não vamos sair disso. Ali começou o processo de reversão. Ali começou. Porque se tem uma coisa que move o Martinho, é aquele silêncio dele e depois ele ressurge, né? E foi isso. E tu vai lá e tu vai dizer e agradecer. Agradece as pessoas e valoriza o trabalho feito. Depois nós resolvemos. E foi feito isso. Né? Porque imagina a imprensa, aquele salão de atos lotado, a quantidade de políticos que tinha, tu dizer para essa comunidade: perdemos. Como? Como dizer isso? Né? Aí eu disse assim: tu vai para aquele salão de atos, tu respira e tu defenda a nossa instituição, que eu vou pegar esse relatório e nós vamos começar a fazer o nosso processo de defesa. E nós fizemos isso. Porque nós pegamos aquilo, chamamos o jurídico, chamamos Lauro, nós vamos linha por linha e nós vamos reverter isso aqui. Vai se organizar. E nós fizemos uma resposta naquele processo, mas precisávamos arrumar brechas, né? Porque foi uma marca, nós perdemos muito por uma questão financeira, né? E os outros, nós arrumamos argumentos, né? Se tem uma coisa que eu aprendi nesse mundo de gestão é assim, nós temos que saber as regras do jogo. E nós jogamos. E nós jogamos porque nós somos competentes, né? Nós não passamos a perna, nós não ludibriamos, mas nós temos que conseguir jogar a partir das regras. Então, nós temos que conhecer. Conhecimento é um grande poder. Informação é um grande poder. E relacionamento. O professor Martinho tinha isso e nós tínhamos uma boa equipe. Exatamente. E foi feito isso, né? E aí, o outro grande movimento, que foi o ganhar, né? Pois no apagar das luzes. O outro lado agora, o sim vindo, né? Como é que foi receber esse sim pela medicina? E de novo, né? E de novo foi assim, momentos que as pessoas estavam juntas, né? Nós esperando acontecer, né? Eu acho que nós ficamos aqui até 8 horas da noite, né? Porque tinha que sair naquele dia. E não saía, né? Eu disse, gente, não vai sair hoje, né? Vamos para casa. Eu acho que nós saímos daqui, era 15 para as 10 da noite, alguma coisa assim, né? 15 para as 10 horas, talvez. Não, acho que não foi nem 10 horas. Talvez esse movimento, né? Estávamos toda a comissão, estávamos os membros da reitoria ali esperando aquele momento, né?
E nada. Eu disse, gente, vamos para casa, né? Chegou a lembrar, prof, do outro momento? Douglas, eu não lembrei. Eu tinha uma certeza na minha cabeça que nós iríamos ganhar, que nós iríamos ser vencedores, né? Mas aquela do curso que começava, né? Eu disse, meu Deus, eu só não quero passar por isso, né? Não quero passar por isso, né? E aí, eu acho que eu entrei dentro do carro, liguei meu carro e não andei 2 minutos e veio a notícia. E veio a notícia. Tu tem certeza? Eu só dizia para a Cris, tu tem certeza? Me manda o documento que nós estamos. Meu Deus, e aquele telefone começou. Eu disse assim, ok, ganhamos, relaxem, amanhã de manhã vamos organizar. Todo mundo, 7 horas, na sala da reitoria. Não, mas a gente não pode esperar. Vai ser amanhã, gente, calma. Vamos respirar, vamos entender o que veio, até porque eu não queria passar por nenhum processo, né, desconfortante. E aí, olhamos o documento, começou, né, e aí fizemos aquele movimento, né, no dia 26, né, tá esse processo aí, com a informação, e já dizendo assim, o vestibular vai acontecer em janeiro. Né? E então, foi isso, e aconteceu, né? E aí a gente teve assim um grande, eu acho que foi um grande momento, né? Estar com o professor Telmo, que a gente não pode esquecer, já tinha uma história. Lá em 92, eu não lembro. Isso, 90, 92, né? Já tínhamos feito vestibular, Douglas. Ou seja, essa história não é uma história de hoje, né? Não é uma história que vai fechar agora 6 anos o ano que vem desse processo, ou 10 anos de 2013 do primeiro edital. Não, é uma história muito antiga nesta universidade. Né? De luta, que exigiu muita resistência, né? Que exigiu muito trabalho efetivamente. A própria área da saúde, a potência que a área da saúde ela foi responsável para termos o curso de medicina. A relação com os hospitais, a relação com a comunidade, isso foi um movimento efetivamente muito marcante, né? Então, assim, eu tive o privilégio de estar nesse processo como vice-reitora de graduação, ter aquela situação, mas aquela situação nos levou a ter um movimento hoje de estarmos aí com a primeira turma se formando o ano que vem, em 2024, né? E isso foi um movimento muito grande. Mas eu quero fazer um destaque. Mesmo esse sendo um movimento muito marcante, né? Por que ele é marcante? Porque mostrou a potência, a responsabilidade e a necessidade de fazer processos de relacionamento. Lembrando que nesse edital, quem ganhou o curso de medicina, né, foi a cidade. Então, teve todo um processo aí de construção de parcerias, de relacionamento com outras cidades, porque nós tínhamos que ter, para cada vaga, para um leito SUS, 5 leitos SUS para uma vaga. Então, a condição que é ter um curso de medicina, né? Então, este movimento exigiu já processos de pactuação, que leva a própria instituição a estabelecer hoje contrapartida de mais de R$1,5 milhão no quê? Em melhora para a saúde, né? Então, se somos uma universidade, também temos que considerar que tem vários outros momentos extremamente delicados e que a instituição está dizendo. A crise das licenciaturas, o boom das engenharias, que soubemos aproveitar com prudência e com responsabilidade, né? Lembra o que é 2013, 2014, com uma política de financiamento público, com o crescimento econômico do nosso país, levou a instituição a crescer muito a área da engenharia, com responsabilidade, né? Então, esse movimento, nós temos que ver um movimento. Chamamos sempre, destacamos, como foi significativo ter a medicina. Sim,
mas nós não estamos repactuando que a universidade se tornará medicina. Não. A gente mantém a diversidade nos diferentes cursos. E talvez essa seja o grande movimento de mudança aí da vice-reitora de graduação para a reitora, né? E sabendo que isso precisa continuar com um processo de parcerias, de relação, o que me exigiu, de fato, um grande esforço. Eu tenho que ser honesta, eu precisava fazer um esforço para ter uma relação aí de mudanças de governo, né? Eu conheci os 2 presidentes, né? Dois polarizados, né? Muito diferente. Então, tive o prazer de conhecer Bolsonaro, prazer de conhecer Lula, ministros, muitos ministros da educação, né? Então, enquanto membro da ABRUC, Associação Brasileira de Universidades Comunitárias, enquanto também da diretoria do Comung, nossos governadores, né? Muitos deputados estaduais, federais, né? Porque nós precisamos destes relacionamentos. E aí, eu fiz uma construção muito do quê? Eu não tenho ficha política com nenhum partido, né? Talvez isso seja um problema. Mas pode ser uma solução também. Mas pode ser uma solução. Então, e sempre defendi que se a universidade ela tem um grande orgulho de ser um espaço que trabalha com ciência e com conhecimento, esse precisa ser o nosso palco. E o palco é trabalhar com as diferenças por um projeto comum, né? Então, vamos falar com direita, vamos falar com esquerda, apresentando projetos. Se nós temos projetos, né, que conseguem melhorar a vida das pessoas pela educação, nós precisamos sentar com qualquer pessoa. E isso não significa um demérito, muito pelo contrário. As pessoas precisam entender qual é o projeto dessa universidade, né? Essa universidade, ela abre o salão de atos para fazer qualquer debate. Então, vamos debater. Então, vamos mostrar isso por argumentos, né? Nós passamos uma fase muito complicada, né? Onde uma situação de pintar o mastro de uma bandeira nos acusou de estarmos pisando ou desvalorizando um símbolo nacional. Gente, vamos conversar, vamos entender esse contexto, né? E aí, muitas vezes, pessoas de diferentes matizes políticos foram as pessoas que nos ajudaram a entender. Até entender que a universidade não tem nem esquerda nem direita, né? Tem o lado dela é a educação, né? O conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, né, Douglas, nós precisamos fazer isso com coerência. Por quê? Porque a nossa responsabilidade dentro da sala de aula também não pode ser matizada, né? Então, se nós defendemos que o conhecimento, que a ciência é o nosso principal elemento aí, nós não podemos assumir isso dentro da sala de aula dizendo eu sou dessa ou dessa. Então, vamos discutir os contraditórios, vamos discutir esta pluralidade. E isso eu acho que foi um grande movimento que nós fizemos em termos, principalmente, de entrega, né? Pandemia veio, greve dos caminhoneiros veio, lembram dos gafanhotos que veio da Argentina? Né? Teve um monte de situação. Então, a saída da cadeira de vice-reitora de graduação para a cadeira de reitora me fez reconhecer de fato. Primeiro, nós precisamos conhecer os diferentes e aí abriu mais a possibilidade de eu conhecer a riqueza dessa instituição, né? Porque eu não fui só reitora, eu fui presidente da FIDENE, né? Então, acho que a gente conseguiu diferenciar esses dois lugares e dar o protagonismo,
reconhecer o protagonismo do museu com as suas especificidades, da EFA com as suas especificidades e da rádio com as suas especificidades. E nós precisamos mostrar isso enquanto complexo FIDENE. Isso é maior do que a Unijuí. A Unijuí é né, e nós temos mais 3 mantidas. Como fazer esse movimento? Porque muitas vezes isso se confundia. Sim, né? Tudo é Unijuí. Tudo é Unijuí. Por mais que a potência seja você fazer essa sinergia, e isso é o grande, e isso é a boniteza aqui dentro, né? Mas nós temos que ter essas especificidades. Basta ver o que é a rádio hoje, né? Ela sai de um laboratório, né, do curso de comunicação, e ela é uma mantida, que ganha, inclusive, o rosto das pessoas, mas que ela está em qualquer lugar, porque o rádio também se movimentou. Então, como fazer isso com um museu, né? Como fazer isso com uma escola que ganhou também fronteiras? Ela está em Ijuí e ela está em Três Passos, e ela não é só mais uma escola de educação infantil que era reconhecida, né? Ela tem um ensino médio e ela tem um ensino técnico. Então, qual é o diferencial da EFA aproximando-se da universidade? Mas a pergunta também que eu faço é: como os cursos de licenciatura se aproximam da própria EFA? Né? Nós temos uma escola, então, como esse laboratório, no bom sentido do laboratório, também pode ser uma potência para estes cursos. A EFA hoje está tendo aula, o ensino médio está tendo aula aqui no campus. Por que isso, né? Eu acho que isso precisa mostrar a potência da FIDENE. Um diferencial. Um diferencial. Então, a experiência de ser reitor, essa vivência aí, então, de 7 anos, né? Com o primeiro ano de ser 4 anos de reitoria, me levou também a conhecer mais profundamente ainda. E conhecer a comunidade, fazendo uma escuta da comunidade, que ela também precisa ser reconhecida, mas nós conseguirmos mostrar entregas, né? Porque muitas das queixas da comunidade era assim: mas vocês dizem, mas não entregam. O tempo de vocês é outro, mas não entregam. Sim, mas vamos entender esses tempos. Então, eu acho que isso é importante, a gente conseguir compreender, a gente conseguir fazer esse movimento e a gente, talvez, equilibrar aquilo que são perspectivas. Para a gente equilibrar perspectivas, a gente precisa saber assim, tá, mas qual é o contrato que eu tenho mesmo? Qual é a entrega que eu vou fazer? Então, isso foi uma grande marca dessa última gestão, né? Desses últimos 4 anos, muito aí considerando o próprio movimento pandêmico. Não tem como a gente não falar sobre isso. Vamos falar, prof, no próximo bloco. Temos que falar, sim, porque é um momento importante para todo mundo. Vamos ouvir mais música? Mais 2 músicas? Vamos ouvir. Bloco? Então, eu escolhi 2 músicas, também atrelada a essa ideia do passado, do presente. Acho que a universidade precisa se reinventar, sim, olhando um passado, né, tendo um respeito, valorizando, mas ela precisa se modernizar, ela precisa estar atualizada. Então, nós precisamos olhar para o futuro, nós precisamos olhar para este jovem, né? Então, eu escolhi Poema, do Ney Matogrosso, né? Então, que fala um pouquinho sobre essas lembranças, mas olhar para o futuro, né? E uma outra música eu escolhi, quase sem querer, mas cantada pela Maria Gadu, né? Que é um pouco do movimento assim que eu tinha das minhas cobranças, né? Porque, de fato, assim, estar como reitora, estar como presidente, nunca foi um sonho. Mas, ao mesmo tempo, quando eu sentei nas 2 cadeiras, assim, eu soube da responsabilidade que é estar naquele lugar.
Então, as cobranças muitas vezes eram sobre a minha pessoa, mas eu tinha que conseguir dar devolutiva para as outras e dar uma certa segurança. Então, quase sem querer, Maria Gadu. Muito bem, é a nossa convidada especial desse encontro casal especial com a professora a reitora da Unijuí, Kátia Neren. A gente vai ouvir as duas músicas, faz um intervalo e aí voltamos com o bloco final do programa. Depois do intervalo, nós estamos de volta aqui no Encontro Casual especial, já quase no final de temporada, recebendo a reitora da Unijuí, professora Kátia Neren. Prof, vamos falar de um momento que eu estou emitindo uma opinião aqui. Foi a gestão mais desafiadora que a Unijuí já teve, porque enfrentou uma polarização no país e uma pandemia, tudo ao mesmo tempo. Esses 4 anos de gestão que eu acho que é a gestão mais desafiadora que alguém já teve à frente da Unijuí e da FIDEM. Eu acho que a gente pegou momentos, né, muito complexos, né? A polarização de fato e a pandemia de presente, né? Que presente, né? Que presente, assim, com muitos projetos de gestão, efetivamente, né? Porque a crise na educação superior já estava dado muito, né? Estava agudizando, né? O número de estudantes, o baixo número de estudantes, né? O 9º ano do ensino médio impactou, então, para o processo de vestibular, então reduziu aquele vácuo que teve, né? Então, assim, como a universidade se redesenhava nesse processo, né? E aí tínhamos um país completamente dividido, muito dividido, né? Era antagônico esses processos. E sem diálogo, sem conversa, sem nada. Isso, então assim, o principal era as pessoas não conseguiam conversar, era a polarização. Então, não é um problema da direita, não é um problema da esquerda. As pessoas não conseguiam conversar. Ou você era isso, ou você era aquilo. Imagina isso para uma universidade, isso para um processo formativo. É o fim, é o vazio, né? Tu não consegue fazer isso. Bem, mas entramos aí, então, uma nova gestão. Muitos projetos, a gente já sabia que a gente precisava reorganizar a instituição até como um processo de posicionamento institucional. Nós precisávamos alinhar, nós precisávamos diminuir a máquina, mas a gente tinha clareza que não era simplesmente ajustes e cortes, porque tem limite, né? Isso tem um limite. Então, nós precisávamos fazer algumas inovações. Como fazer isso, né? E no que fazer isso? Tínhamos um desenho lá, muito assim, otimista, vamos discutir currículo, né? E tínhamos uma viagem marcada, eu e o professor Fernando, para o México. Justamente, né? Foi uma missão do Comung, que fazia tradicionalmente a cada 2 anos, né? Que era uma missão para o México, justamente onde a tese, né, o principal objetivo era conhecer instituições que inovaram no processo formativo, né? Então, muita relação de inovação pelas questões de agências de inovação, relação com a universidade aberta e projetos pedagógicos de curso, né? Então, fomos para o México, estava feito. Começávamos em dezembro, né, Douglas? Assim, tinha alguma coisa. Tem uma notícia. Tinha uma notícia, tipo assim. Mas longe. Isso, estava lá, né, no outro hemisfério, né? Mas estava acontecendo. Bem, no México, a gente meio que assim, já levamos máscara daqui, lembra? E a gente já começava a comprar já álcool, máscara, né? Então tá, vamos lá. O que acontece com isso, né? Só que daí o processo foi que aqui começavam a exigir que fosse fechado, lembra? Não, porque, meu Deus, isso está perigoso. Não pode chegar aqui. Não pode chegar aqui. O que vai acontecer, né? E aí começou a professora Fabiana, que permaneceu aqui, né?
Tá, mas, e professor Dieter, o que se faz, né? Fechamos, cancelamos a aula. Eu disse, mas vocês estão loucos? Como assim cancelar a aula, né? O que vai acontecer? Não, calma, gente, segurem, né? Se criou, então, um conselho aqui, né, para tentar ver. O pessoal da área da saúde foi muito estratégico também, mas era muito mais assim, um afã de parar sem saber muito o que ia acontecer, mas assim, tipo, vamos parar hoje e a semana que vem voltar. Tá, eu disse, gente, ó, tentem segurar, comecem a se cuidar, coloquem máscara como obrigatório, vamos organizar essa questão gel, vamos organizar distanciamento. Isso são as questões básicas, né? E aí voltar para o Brasil. Sabe aquela sensação que tu tá passando por um rio e as coisas vão caindo e as portas vão se fechando? Foi isso. Foi literalmente isso. Porque nós tínhamos 3 aeroportos e a gente estava saindo do aeroporto e esse aeroporto fechava. E a gente não tinha mais certeza que a gente iria chegar no Brasil. Quando a gente chegou em São Paulo, a gente não sabia mais como voltar. De São Paulo para Porto Alegre e de Porto Alegre para cá, né? Tá, mas e se nós estivermos contaminados? Tinha quarentena daí, Tinha né? quarentena. Gente, eu acho que essa foi a minha... Meu Deus, eu quase fiquei louca dentro de casa. Assim, para vocês terem ideia de noção. Tá, mas e como é que a gente vai fazer as coisas, né? Ainda bem que no ano anterior nós já tínhamos feito todo um processo de formação com o Google, com a plataforma, né? Isso foi assim, ó, fundamental, né? Foi fundamental. Pro próximo passo da universidade. Pro próximo passo, então nós tínhamos assim minimamente umas 60 pessoas que tinham passado por esse processo, né? Então nós fizemos um intensivo. A Maide foi uma pessoa assim fundamental e nos deu socorro também, né? Bem, mas aí nós tínhamos que sair de São Paulo. Já nos aviões, a coisa ficou já muito delicada, porque qualquer pessoa que tossia dentro daquele avião, todo mundo se atirava. É uma coisa muito estranha, porque a ida, assim, meio que as pessoas ficaram máscara, não máscara, mas a gente usou máscara, né? Até porque, imagina, os reitores não usam máscara, né? É o fim, né? Agora, a volta, que o avião já veio praticamente vazio ou deixando espaço entre as pessoas, né? Isso já foi na nossa volta. Os olhares, assim, ó, uma pessoa tossia naquele avião, as pessoas se cobriam, as pessoas literalmente se cobriam. E aí, bem, conseguimos chegar em São Paulo e aí comecei, tá, mas como é que eu volto para Ijuí, né? Aí, não, vamos tentar organizar, alguém tem que buscar, né? Não, mas não vai mandar ninguém daqui para Porto Alegre. E o Fernando, com a filha em casa, como que o Fernando faz? Tá, então daí de São Paulo até aqui nós ficamos, tá, Fernando, mas então tu fica em Porto Alegre, em quarentena, eu vou para Ijuí. Como que a gente faz? Então pegamos eu peguei um carro lá, né? Eu e o motorista, assim, ele de máscara todo, eu disse assim, ó, tu não precisa parar em lugar nenhum, a gente só para comer uma coisa, eu como fora do carro e vem para Ijuí. Cheguei, né, então chegamos, ele ficou em Porto Alegre, então aquela história da quarentena, e já começamos a organizar. Mas ainda muito ingenuamente. Ninguém tinha a dimensão do que ia acontecer. Ninguém tinha dimensão, né? Então, fiz aquelas 2 semanas que foi para mim uma tortura literal, porque eu passava quase 24 horas naquele Meet, no telefone, né? Criamos um grupo no Comung e na Brook para tentar nos ajudar, porque foi isso, né? Todo mundo procurando ajuda, todo mundo. E aqui dentro também, as pessoas muito apavoradas, né? Mas acho que conseguimos assim, em 3 dias, nos reorganizar. E foi 3 dias mesmo, né, Douglas? Foi muito rápido, porque a nossa prioridade era efetivamente as atividades acadêmicas. A gente fez um pacto, né? Se nós fechássemos, nós fecharíamos a instituição.
Pois é, porque não tinha volta, não tinha volta. As pessoas, imagina assim, ó, tu estava entre a vida e a possibilidade de morrer. Tu ia pensar em continuar a estudar? Não ia continuar. A gente precisava manter o vínculo. Mas como a gente mantém um vínculo e também organiza as nossas pessoas? Porque nós não podíamos colocar as pessoas... Deixá-las em risco, né? Deixá-las em risco, né? Então, como fazer isso? Como fazer esse movimento? Um foi ajudando o outro. E eu acho que foi isso. Nós nos ajudamos. Então, foi muita orientação, muita instrução, muita comunicação, um problema por vez, né? Então, assim, foi dia a dia, não foi nem semana a semana. Porque tinha que se adequar à mudança que vinha naquele dia. Isso. Fecha agora. Porque tudo fechado, bandeira preta. Vieram as bandeiras depois, posteriormente, né? Entender as bandeiras, né? Então, assim, uma coisa era para a EFA, outra coisa era para a universidade. Como que a EFA ia fazer? Para os pequenininhos, imagina, quem estava em casa, está com casa... Isso que a EFA ainda tinha condições, tu imagina as escolas públicas, né? O quanto os professores também foram heróis nesse sentido. Né? Se adaptar rapidamente. Se adaptaram. E eu vejo assim que teve, nesse contexto, eu acho que nós entramos no fechamento da instituição, sem fechar, achando que em uma semana... 2 semanas, a gente iria voltar. E aí eu me lembro que eu saí de casa e eu vinha para a universidade, a Denise, a Ana, algumas pessoas na reitoria, eu ficava o dia inteiro até a noite e eu voltava. Então, eu nunca comi tanta marmita na minha vida. Mas foi também uma possibilidade da gente organizar. Até porque tu chegava em casa, tu tinha que trocar toda a roupa, tomar banho, fazer todo aquele processo. Porque imagina, né? Como que eu ia levar alguma coisa, né? Eu tenho um pai doente, o Tiago tinha que dar aula, então meio que a gente fez um bunker dentro de casa, né? E foi isso, todo mundo fez isso, né? Nós conseguimos fazer essa organização, porque a gente também precisava fazer uma comunicação assertiva para as pessoas, né? E aí, quando foi do primeiro para o segundo semestre, eu acho que foi o nosso derradeiro, assim, no sentido... Gente, isso não vai passar tão rápido. Isso não vai passar tão rápido. Mas aí teve eu acho assim, ó, uma coisa foi tentar organizar a instituição e depois aquilo que para mim foi um grande diferencial, assim, né? E que foi uma repactuação com a própria comunidade. A força da universidade auxiliando a comunidade, né? Nós colocamos projeto de extensão, nós colocamos nossos equipamentos, nós colocamos nossos professores, seja por pesquisa, EpiCovid, nós consertamos respiradores. Pesquisas nacionais, né, prof, pesquisas aqui. Nacionais aconteceram aqui. Nós organizamos também questões com o direito de acolhimento, de trabalho. Nós organizamos máscaras, nós fizemos aquelas proteção facial. Então, todos os cursos também, a partir de projetos, programas, infraestrutura, mas pessoas ajudaram a comunidade. Então, eu acho que isso foi também um diferencial, porque a gente precisava se ajudar. Né? A economia fecha a porta, não fecha a porta, nós vamos quebrar. Quantas pessoas quebraram? Quantas empresas perderam, quantas pessoas perderam o seu trabalho? Como é que isso foi refeito? Né? Nós fizemos um programa de formação para mulheres empreendedoras com um financiamento do governo do estado, que foi muito em consequência desse processo pandêmico. Por quê?
porque as mulheres estavam em casa, porque alguém tinha que ficar com os filhos, porque os filhos não tinham escola. Como que isso se administra? Né? Então, assim, o marido, em algumas profissões, vai para o trabalho, mas como vai para o trabalho? Então, reorganização de turno, tudo isso impacta. Eu acho que a gente não tem ainda a noção do que significa uma criança de 3 anos de idade ter aula por computador. Né? Eu tive uma prima que ganhou bebê, né? No primeiro ano de pandemia. Ela ganhou em fevereiro o bebê. O bebê estava fazendo 2 anos e pouquinho e ele não conhecia pessoas. Porque ela ficou trancada dentro de casa. Como que uma criança com 2 anos de idade, ela não brinca, ela não briga, ela não bate no... social. Ela não tem contato social. Então, olha como as pessoas, como nós vivemos esses 2 anos, né? Então, assim, e eu tinha uma esperança que hoje, assim, que a gente ia sair melhor. Mas eu não sei se a gente saiu Todo melhor. mundo tinha. Mas Meu Deus, não deu né? certo. Alguma coisa aconteceu eu acho no caminho. que aconteceu alguma coisa no caminho que a gente se perdeu, né? A solidariedade, a empatia. Ficamos né? mais frios, distantes, eu acho. Distantes, né? E tantas campanhas, tantos processos, né? Meu Deus, essa universidade se reinventou. Nós fizemos uma reengenharia dentro Os projetos integradores vieram na pandemia. Vieram na pandemia, nós extinguimos departamento, nós modificamos projetos de 28 cursos. 28 cursos. Nós fizemos uma reinvenção institucional. Nós ajudamos outras instituições a fazer esse mesmo processo, porque ou era fazer isso ou era morrer. Melhores escolhas, coisas que precisam ser modificadas, sempre. Isso é o movimento dessa instituição. Mas nós não podíamos deixar de fazer. E as pessoas ouviram isso, elas entenderam esse movimento. Né? E isso foi um grande esforço coletivo. Né? Eu vejo assim que tem um ciclo desse processo. Todo mundo querer ir para o online, como proteção, como medo, porque não sabia o que ia acontecer, e depois a exaustão do online. E que lives. Meu Deus do céu, quantas lives a gente fez, mas ao mesmo tempo levou as pessoas, né, Douglas, assim, eu tenho que agora me policiar, porque primeiro porque eu não sei mais trabalhar com um computador, né, eu tenho que trabalhar com telas. E aí tu tem 2 telas, tu tem o computador, tu tem uma tela, e muitas vezes eu me pego com o celular fazendo outra coisa também. Então, assim, como a gente reaprende também nesse processo. E aí vocês lembram o que foi o Natal, o fechamento, a nossa festa, foi feita a partir de uma live no Salão de Atos, onde a gente pegou várias pessoas, né, da instituição mostrando os seus hobbies. E a gente saiu dali, então, era nós 4, eu acho, nós 4 da reitoria, toda a equipe técnica, mais ou menos como a gente tem aqui, né? Como a gente aprendeu a fazer formatura, como a gente aprendeu a fazer evento, como a Salão do Conhecimento foi o online. Salão do Conhecimento, né? Que muitas coisas ficaram. A gente rompeu barreiras, porque trazer pesquisadores do mundo, a gente conseguiu, né? As pessoas estarem aqui na instituição, fazer essa interação. Isso veio para ficar, né? Então, aquela despedida do ano e achando assim, não, passou, né? Foi um repactuamento, né? Eu me lembro que o professor Dieter estava indo para a Alemanha, que foi o movimento, o professor Fernando estava indo para a Argentina para visitar a sua mãe, né? Todas nós, eu e a prof. Fábio, assim, não, vamos para férias, vamos para a praia, vamos sair. Fizemos a volta e voltamos em fevereiro
de novo. Piorou, né? É um auge ali de 4 mil mortes no Brasil. No Brasil piorou, né? Muito, muito. Eu acho que foi assim a gota d'água para não acreditarmos na ciência, para termos vacina e ainda as pessoas não acreditar na vacina, né? E hoje tem muita gente com Covid, mas quantas mortes efetivamente? Se não tivéssemos a vacina, o que seria efetivamente desse mundo? Não é nem o país, é o mundo. A né? Civilização, não sei se civilização, não se souberia. Então, assim, o quanto a ciência é um poder. Ela é um poder, gente. Nós temos que discutir, nós temos que debater, mas não com o negacionismo, né? E a universidade, ela se faz a partir deste processo, né? Nós formamos pessoas. O Complexo Fidene tem o privilégio de dizer que nós formamos a pessoa lá com 2 anos de idade e ela começa na EFA, né? E vai até ser pós-doutor. Mas o que nos faz, né, é acreditar no poder da educação. A educação transforma as pessoas. Agora, o que as pessoas vão fazer com isso é uma outra discussão. Eu entendo assim que a gente não aprendeu com esse processo pandêmico. A gente poderia sair muito melhor, mas a empatia, a solidariedade, a gente ainda não reconstruiu. A gente precisa reconstruir. Talvez o Brasil, por esse processo muito polarizado, ainda não conseguiu retomar, juntar esses cacos num outro movimento, num outro processo. Né? Que vai ter que existir em algum momento. Que vai ter, precisa ser feito. Isso precisa ser feito aqui dentro, internamente. Isso precisa ser feito nas nossas cidades, porque falamos de uma universidade regional. Isso precisa ser feito no governo estadual. Isso precisa ser feito a nível nacional e internacional. Olhem o que é essas últimas chuvas. Então, falamos de um problema ambiental que não está aqui. Não está aqui? Olha quantas enchentes a gente teve nos últimos 2 meses. Nós estamos falando em Ijuí, nós estamos falando em Rio Grande do Sul. Mais uma vez a universidade teve que fazer um movimento de aulas online em função disso, né? De uma força externa. E estamos fazendo assim, usando esses processos, né? Olha o que as nossas a gente não chove mais, né? Sempre é aquela coisa assim, ou é vento, ou é chuva muito grande, e aí, o que acarreta? Bem, nós temos um problema de enchente, nós temos pessoas perdendo casa, não pela primeira vez mais, né? É a 2ª ou 3ª vez em 3 meses, efetivamente. Como é que a gente reconstrói? Que consciência é essa? Né? É uma consciência, de fato, do consumo? É o consumo pelo consumo? Qual é o impacto? Né? Quando a gente limpa a casa da gente, quando a gente limpa a instituição, o que nós fizemos com o nosso lixo? Seja o lixo que for. Então, como é que a gente constrói um mundo, fazendo um mundo? Não é para as próximas gerações. É para nossa mesmo. É para nossa geração, né? A gente dizia isso, né? Vamos deixar um mundo melhor para a próxima geração. Gente, é agora. É agora. E como é que nós vamos fazer isso, né? Veja o que é lajeado, né? Esses dias nós estávamos com a professora da Univates, a professora Evânia, né? Veja o que é aquela região sem a Univates. Né? A Univates abriu as portas, as pessoas foram morar lá dentro. A Univates passou a acolher 2 escolas dentro. Então, as instituições comunitárias, para suas comunidades, elas são um diferencial. Então, mas só que isso ainda precisa ser reconhecido, né? Pois é, ainda não é, né? Não Apesar de tudo isso, ainda não é. Não é, né? Nós fizemos 10 anos esse ano da lei das comunitárias, mas ainda, Douglas, se a gente vai para o censo de educação superior, nós somos consideradas privadas. Então, nós melhoramos o índice,
das instituições privadas. Então, onde está essa terceira via? Seja pelo censo, seja pelas possibilidades de termos projetos de pesquisa, financiamento, bolsa, inclusão e permanência, que é a nossa tese. Para o governo estadual, com a campanha do 0,5%, e com o governo federal de modificação da política do FIES. Isso é um grande diferencial, né? Ter um país, um estado, um município com pessoas que tenham educação superior de qualidade é um grande diferencial. Mas os políticos precisam fazer, para além das campanhas políticas, que educação é prioridade. Fazer de fato. Acreditar. Acreditar, sabe? A possibilidade que ser reitora, que ser presidente da FIDENE me deu, é conhecer a política por dentro, né? Nossa, eu achava que quando o professor Martinho voltava de Brasília, ele dizia assim, meu Deus, eu estou muito cansado. Eu disse, mas tu é um exagerado, né? Porque não sei o quê, porque não sei o quê. Gente, as pessoas que vão para Brasília fazendo isso, né? E eu tive o privilégio de ir em comitivas, inclusive, de Ijuí, né? Sindiloja, prefeitura, vereadores, hospitais, né? Para a gente buscar um projeto que era a duplicação das paralelas, né? Assim como fui com o Comung, assim como fui para Brook. A gente caminha muito. A gente precisa sempre se reapresentar, seja para governo A ou para governo B. Ninguém nos reconhece. Ninguém. Nós precisamos nos reapresentar para todos, 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 todos. E isso foi uma recorrência. E a gente precisa fazer. A gente precisa mostrar a instituição. E mostrar a instituição é dizer assim, a instituição pode fazer isso. É isso que você quer? A instituição tem entrega, né? Isso precisa ser pactos feitos, isso precisa ser cumplicidade estabelecida. E eu entendo assim que esse movimento a gente teve pela pandemia e pelo processo de condução dessa gestão, né? Fizemos aí o processo de implantação de um curso de medicina que exigiu repactuações, conversas, mostrar números, relacionamento com hospitais, né? Nosso principal hospital aí, o Hospital de Clínicas de Ijuí, é nosso hospital escola. Eu entendo que uma grande luta, seja do presidente Douglas do hospital, quanto do professor Dieter, enquanto reitor, enquanto presidente da fundação, é retomar a política de hospital-escola, efetivamente, porque essa política não existe. Eu acho que é necessário, isso nós podemos qualificar muito mais a parte formativa e a parte de assistência à saúde. O hospital ganha, a universidade ganha e a comunidade ganha. E a comunidade. Para isso, nós precisamos que os políticos entendam. Para isso, a política do Mais Médico é uma política muito inteligente, mas ela não é de fato, porque toda a parte de formação do médico em saúde coletiva, em saúde da família e comunidade, as pessoas não querem fazer. Eles querem fazer uma outra residência. Então, se não tiver uma política de que o médico de saúde coletiva, ele é reconhecido, e eu digo reconhecido inclusive financeiramente, nós não teremos médico de saúde da família e comunidade. Então, só a Unijuí, ela tem 27 bolsas de residência para essa área. Quantos inscritos nós temos? Quantos residentes nós temos? 2, 1. Então, como é que a gente faz uma modificação? É uma política. Tem que ter política pública. Não vai dar certo. E eu não estou falando mal das outras. Nós precisamos de pediatra, nós precisamos de ginecologia, obstetrícia, nós precisamos em todas as áreas de conhecimento. Mas em todas as áreas da saúde, da medicina. Mas isso precisa ser entendido pelos políticos e ser efetivamente feito. Então, assim como as universidades comunitárias precisam ser entendidas e ser
utilizadas no bom sentido, isso pode ser um grande impacto para as diferentes regiões. Será que hoje, com o número de pessoas que tem para fazer a educação superior, nós precisamos construir prédios ou nós precisamos ter políticas públicas de inclusão e manutenção? Expansão não se faz somente com prédios. Expansão se faz com políticas que eu possa incluir quem quer fazer educação superior e eu preciso permanecer. Preciso dar condições para essa pessoa permanecer. Então, a própria universidade, as próprias 14 universidades do Comung, falando só do Rio Grande do Sul, não é um problema mais de expansão. Não é um problema de um prédio novo, né? Isso foi feito e necessário na década de 80. Já se passou esse período, esse momento. Já passou. Agora nós precisamos outros processos, outros. E nós precisamos dar possibilidade para que as pessoas que queiram vir para a educação superior, com qualidade, de excelência, possam fazer isso. Porque não pode ser uma venda de diplomas, como a gente tem em diferentes situações. Prof, a gente já está chegando no final aqui do programa. Eu queria, em umas respostas mais rápidas, duas perguntas. Dois que eu não posso deixar de fazer. Primeiro, uma avaliação, então, desses 13 anos, não só desse período final agora, mas desses 13 anos que culmina, inclusive, com o conceito 5, que eu acho que é outro momento marcante aqui da sua gestão. E que conselho se daria agora, Prof. Kátia, com toda essa vivência dentro da instituição, além dos 13 anos, para o professor Dieter, que agora pega o bastão e segue outro caminho? Bem, primeiro eu tenho a tranquilidade de dever cumprido. Eu acho que entendo assim que o 5, né, o reconhecimento, então, reconhecimento da instituição, do processo de recredenciamento institucional, coroou de fato, né? Tem coisas para ser refeitas, tem problemas não resolvidos? Muito, né? Não estou dizendo que a gente foi perfeito, não. Mas esse coroamento precisava acontecer nesse momento, sabe? E isso se faz pelas pessoas. Porque o que nós fizemos, e nós, eu digo todas as pessoas, no sentido de mostrar que nós merecíamos o 5, foi assim indescritível, né? Nós produzimos, Douglas, mais de 24 mil documentos. Nós fizemos um processo de avaliação in loco, que é câmara, que é pegar as pessoas e tentar mostrar um pouquinho, porque foi virtual. E isso veio para ficar também. O Ministério da Educação não volta mais, o NEP não vai fazer diferente, Visita né? Aqui, Visita né? aqui. Então, assim, ó, como tu mostra a potência da instituição? E eu entendo assim que foi um divisor de águas também, porque as pessoas compraram, no bom sentido da palavra do comprar, o recredenciamento como seu. E isso foi visível para os avaliadores, porque eles nos disseram isso no final, né? Até porque eu disse assim, olha, vocês vão ter um problema, né? Vocês me trouxeram um grande problema, porque as pessoas se sentiram assim, meio que podadas, as pessoas queriam que vocês visitassem os lugares, porque foi isso mesmo, né? O avaliador disse, eu nunca vi um grupo de professores, técnicos, estudantes, egressos, que falaram tanto. Eles tinham que parar as falas, né? Porque as pessoas queriam contar. Tinha muito para dizer, né? As pessoas tinham muito para dizer, né? E isso a gente mostrou. Eu disse assim, ó, vocês podem não estar presencialmente na nossa instituição, mas a potência desta instituição para o Noroeste Gaúcho, com impacto no nosso Estado e que sai fora dessas fronteiras, é o que é o diferencial desta instituição. A gente viu e ouviu, né? E isso foi importante. Isso foi muito importante. Por quê? Porque carrega isso para o próximo, né? Então, nós estamos entregando uma instituição saneada? Não, mas controlada, né? Então,
Isso Apesar vai ser... de tudo isso que a gente falou aqui de pandemia e de todo o resto. Isso. Então, imagina, nós conseguimos fazer isso, né? Estamos com salários em dias, negociamos 13º, sim, mas salários em dias, né? Com um grupo organizado e colocando uma perspectiva a partir da nossa graduação e dos nossos programas estricto sensu. Então, nós temos conceito 5, nós temos cursos qualificados com conceito 4 e 5, nós temos mestrados e doutorados, né, com conceitos também buscando o 6 e o 7, que agora precisa ser aprofundado em termos de internacionalização. Essa terá que ser a pauta da nova gestão. E também programas estricto sensu saneados pela primeira vez com superávit. Isso é muito importante todos entenderem, né? Porque isso se faz a partir de um movimento também interno dos professores que estão no estricto sensu, buscando projetos, buscando recursos, estabelecendo parcerias com diferentes instituições, empresas e tudo mais. Então, o que eu diria para a próxima gestão, né? Primeiro, valorizem o grupo interno. As pessoas são maiores do que a beleza dos nossos prédios ou do que a beleza dos nossos campos. As pessoas é que são o grande diferencial dessa instituição. As pessoas precisam ser ouvidas, mas as pessoas precisam de respostas. E elas precisam de respostas com direção. O projeto que será defendido depende dos 4 gestores da reitoria. Eles precisam dizer alinhamentos e convencer as pessoas. E esse convencimento se faz com diálogo, mas com direção. Tu não pode simplesmente ouvir sem encaminhar. Então, ouçam, reconheçam e mostrem para onde a gente vai. Essa universidade vai. E ela tem mais, no mínimo, 60 anos, com um grande projeto e com um grande impacto que a gente colheu com esses 5, que é desta instituição. Muito bem. Prof. Kátia, chegou um outro momento que é difícil agora, é o segundo mais difícil. O primeiro são as músicas, o segundo é esse, que é o quadro existencial. Vamos lá, vamos fazer? E a primeira pergunta é: qual é o maior sonho atual da professora Kátia Nering? Meu maior sonho agora é, de fato, eu ser pesquisadora. Eu vou tentar me qualificar, porque enquanto gestora, eu fui pesquisadora, né? Eu nunca deixei a sala de aula, nunca deixei as minhas orientações, mas eu entendo que hoje, inclusive, no atual contexto da instituição, o que ela precisa é de pesquisadores de excelência. Então, eu tenho como meta agora, de fato, me debruçar sobre educação matemática, que é a minha área, continuar trabalhando com formação de professores, estabelecer relações de parcerias com outras instituições, pretendo aí, quem sabe, fazer um pós-doc, né, para conseguir trazer grandes diferenciais para esta instituição. E desacelerar um pouquinho. Qual é a coisa mais bonita que a professora Kátia Nering já viveu? A minha filha. Eu tenho muito orgulho dela, sabe? É uma mulher que vai ser muito melhor que eu e que foi muito melhor que a minha mãe. Eu acho que ela, apesar dela não acreditar muito nisso, porque ela diz que eu vivo pela Unijuí, né? E que ela não sabe mais o que ela vai fazer comigo depois de janeiro, porque eu vou ter muito tempo, né? Mas eu acho que os filhos assim da gente são o maior tesouro, né? E ver eles se dar bem, ver eles ser feliz, nem todos os momentos são felizes, né? Cada um vai ter que buscar a sua felicidade, cada um fazer o seu projeto, né? Mas ela, assim, é o meu maior projeto. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz aqui. Com certeza, a Unijuí é quase um filho, a Fidene é quase um filho para mim, né? Eu vivo todos os projetos intensamente, mas ver ela bem é meu melhor projeto. Um projeto muito bem sucedido.
qual é a coisa mais triste que a professora Kátia Neyrin já viveu? Ai, Douglas, essa parte sempre é uma coisa assim que a gente não tem como não botar uma lágrima, né? Mas eu acho que foi a perda da minha mãe. Para quem não me conhece muito, né? Foi ninguém espera a perda dos pais, né, Douglas? Ninguém espera. Mas foi muito rápido e a gente e nós 4, enquanto filhos, assim, a gente sempre teve o meu pai como doente da família, né? Minha mãe cuidava tudo. A minha mãe cuidava a família, nós, enquanto filhos, o meu pai era o pilar, era a sustentação, e cuidava toda a sua família de 10 irmãos, de 9 irmãos, né? Mais 9 irmãos, assim, né? E a perda da nossa mãe, eu acho que nos desorientou, né? Eu não sei se a gente juntou esses cacos ainda, né? Tá escondidinho, tá escondidinho. Mas a perda dos pais e a doença do meu pai agora, acho que é a maior dor, né? O que é a morte da professora Kátia Neyrin? A morte é um ciclo, todos vamos chegar. Mas eu não quero saber o dia nem o horário. Não quero saber. Mas é um ciclo. Acho que são ciclos e a gente precisa viver bem o dia a dia, né? Ficar bem, estar com a saúde mental bem, né? Eu tive, assim, esse ano eu coloquei algumas metas, porque eu sabia que eu ia fechar esse ciclo, né? Eu precisava fazer atividade física. E eu estou muito orgulhosa de mim, que eu estou fazendo atividade física desde janeiro, né? Então, eu coloquei isso como meta, eu acho que é importante. Trabalho, para mim, nunca foi uma exaustão, muito pelo contrário, né? Mas também eu faço isso com muita paixão, né? Eu me dedico a ele, então eu não tenho problema de fazer isso sábado, domingo, segunda, terça, com qualquer horário. Eu faço por prazer. Eu acho que eu faço bem, né? Tem várias coisas que a gente precisa melhorar, vou melhorar, mas a morte é um ciclo. Prof, para a gente finalizar, o que é a vida para a professora Kátia Neyrin? O que é a vida, né? Fiquei pensando nisso. A vida é transformação. Se a morte é um ciclo, e todos vamos chegar, a vida é uma constante aprendizagem. Sabe? Eu digo sempre para os meus alunos, sejam da licenciatura e do programa, disse assim, para a gente ser bons professores, a gente precisa parar de perguntar como eu vou ensinar, para perguntar como é que o outro aprende, né? Como é que a gente aprende. Então, a vida precisa ser um aprendizado. Ela precisa ter desafios. Eu sou movida a desafios, né? Essas 2 últimas semanas, várias pessoas me perguntaram, tá, mas o que tu vai fazer? Qual é o teu próximo passo, né? Eu vou me candidatar, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, né? Eu disse, vamos fazer as apostas aí, né? A vida é isso. Encerramentos de ciclos, aprendizagem e fazer as coisas bem feitas, com prazer e com amor. Como eu acho que foi esse papo, essa conversa que a gente teve, coroando um momento não de agora, mas de 13 anos, né? O prof já tinha participado desse programa, que eu acho que tem essa missão de levar histórias, e a sua é muito bonita, aqui dentro, fora dela, e acho que vai continuar sendo assim, muito bonita. Parabéns por todo esse trabalho realizado. Não é à toa que eu disse aqui que, para mim, foi a gestão mais difícil, por tudo que enfrentou, mas entrega de uma forma mais do que positiva, né? Uma forma exitosa em vários sentidos, com a instituição controlada e com perspectiva, né? Podendo sonhar com um futuro melhor. Além disso, prof, quero que anuncie as 2 últimas do programa de hoje. Bem, eu vou pedir 2 músicas, né? Na realidade, escolhi essas 2 músicas. Uma primeira, do Lenine, que é Paciência, né? Eu confesso que em muitos momentos eu não tenho paciência, mas as pessoas me conhecem. Cada vez mais difícil ter paciência. Ter paciência, também, né? Mas é principalmente assim, porque
essa música, paciência, assim, eu acho que não pode ser uma paciência com paradas, né? Ela precisa ser uma paciência que você retome, que você faça, que também te permita, né? Às vezes as quedas da gente fazem isso. Eu acho que o curso de medicina foi isso, né? Mas ter paciência. Então, Lenine com paciência. E eu vou precisar pedir uma música, né? Escolhi uma música que é para o grupo que teve à frente do processo de recredenciamento, né? Nós falávamos algumas palavras nesse processo, né? E uma das palavras que ficou assim, ó, tá, mas qual é a evidência que a gente vai mostrar considerando que nós estamos argumentando isso? Tá, mas qual é a evidência? É uma evidência documental? É um vídeo? É um professor falando? É um estudante? Então eu vou pedir, Douglas, e vocês vão precisar ouvir, porque é com muito carinho que eu dedico, não era então... uma evidência, eram várias evidências, né? E eu dedico essa música a algumas pessoas, e em nome dessas pessoas, a várias outras que nos levaram ao conceito 5. Então, a Cristiane, pesquisadora e procuradora institucional, a Denise, chefe de gabinete, a Ana da CPA, que foi uma pessoa assim muito ponderada e estratégica, a Thalita, coordenadora do marketing, que foi fundamental nesse processo, e ao único menino do grupo que a gente quase enlouquecia, né? Porque, evidentemente, que nós criamos um grupo, né, Douglas? Grupo do WhatsApp, e a gente mandava figurinha, e mandava isso, e mandava aquilo. Gente, alguém viu o Dionei, eu me perdi nas mensagens. Depois o Dionei respondia, está tudo certo, organizado. Então, ao Dionei também. Então, a esse grupo que representa todas essas pessoas que fazem a Unijuí, e eu digo o Complexo Fidene, evidências de Chitãozinho e Chororó para vocês, meus queridos ouvintes também da Rádio Unijuí FM. Muito obrigada. Certo, professora Kátia Neri, reitora da Unijuí, encerrando aqui o Encontro Casal. Muito obrigado mais uma vez, e a gente ouve as duas últimas do programa, que está de volta na próxima semana com o programa final desta temporada do Encontro Casual.